Enfim, senhoras e senhores, estamos aqui no primeiro, tá? O que ainda vai sair é o piloto. Estamos no primeiro Arc Podcast. Muito, muito, muito feliz. Muita coisa dando errado, inclusive em cima da hora. Muita coisa dando errado. Mas muita coisa também dando certo, tá bom? Eu estou muito feliz porque é o seguinte: desde quando eu tive a ideia desse projeto que ele nasceu, eu sempre sentei aqui para treinar, para fingir que estava conversando com alguém, e é exatamente a pessoa que está aqui na minha frente hoje. Ela é minha amiga pessoal. Ela foi amiga do noivo, tá certo? Amiga dos noivos, entrou no meu casamento. Ela fez parte de muita coisa no meu tempo de assembleia, ela estava lá. Já saí da casa dela tarde várias vezes, a mãe dela junto, tá? Mãe dela junto, tia Val. Um beijo pra tia Val, inclusive, tio Saidinho. Um abraço pra vocês. Ela é tão minha amiga que a minha avó conhece ela e a avó dela me conhece. Esse é o nível de esse é o nível de amizade. Além disso, a Sarinha é uma grande profissional, uma grande psicóloga e também faz parte da equipe de cuidados da Shores of Grace e ela é especialista no cumprimento do dever Essa diário. foi boa. Ela é anti, como é que é aquela palavra? Procrastinação. Ela é anti-procrastinação. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais. Senhoras e senhores, eu vos apresento minha querida amiga Sara Caran. Hello! Ela está levemente nervosa e isso é Um normal. pouco. Mas. Ei, câmera girl, você tem que ser dinâmica nas câmeras, tá bom? Tô bem dinâmica. Ah, tá, porque você tá com o dedinho lá no cut, tá certo. É, tá dinâmica mesmo. É a primeira vez da Brenda também como operadora de mesa, tá bom? E é isso. Minha Muito querida, nervosa, tá mas nervosa? muito feliz de estar aqui. Que bom. Tá cansada? Mais ou menos. Mais ou menos. Sara, primeiro, da onde é que veio a vontade de fazer psicologia? Nossa. Porque assim, quando eu te conheci, tu não falava em ser psicólogo. Eu soube que tu ia Uhum, fazer psicóloga, sei lá, quando tava um pé dentro da faculdade e o outro fora. uhum. Essa é uma história muito boa, né? Até Aham, porque eu vou contar alguns detalhes sobre mim. aham, exatamente. Bom, eu nunca imaginei fazer psicologia. Eu sempre quis, na verdade, psiquiatria, mas tinha que fazer medicina, então, tchau, galera. E o meu grande sonho sempre foi a arquitetura. Eu sempre gostei de desenhar, de observar o ambiente, dessa parte. Eu lembro de comprar revista, né, sobre ambiente, aquela coisa toda. Mas, em 2015, se não me engano, eu comecei a orar sobre isso, né? O que Uhum, que de fato fazia sentido com a vontade de Deus para mim, o que que fazia sentido com os planos dele para mim. uhum, E eu comecei a entender que psicologia poderia fazer sentido, mas eu não tinha muita certeza. uhum, E eu lembro que eu fiz uma viagem, em 2016, se não me engano. E nessa viagem eu fui servir, era uma viagem missionária, uhum, e eu fui servir, foi até com o pessoal do Missão Mais de Deus no Sertão, uhum. lá em Grajaú. E a gente passou um período em várias cidades ali do interior e Nordeste? Nordeste, Uhum, Maranhão mesmo. uhum. E aí nessa viagem eu tava numa equipe de visitas e tinha uma pessoa chamada Suzana. Acho que a Suzana pode ver esse podcast, com certeza. Tu vai enviar o link pra Vou ela, enviar que o a gente link. tem que atingir 1000 horas. Nós Sério? temos que assistir até daqui um ano. Nós temos um ano para atingir 1000 horas. Aliás, 4000 horas Assistidas. assistidas e 1000 inscritos. Entendi. Os 1000 inscritos eu acho que não é tão difícil. Agora as 4000 horas é barra, viu? Não, vai dar certo. Hã? É, dá umas 4000 horas. Tá. E aí, é, a Suzana, ela tava na minha equipe, e aí, sempre quando a gente ia visitar alguém, eu observava que ela tinha um detalhe ali na conversa muito diferente. E Uhum, aí eu perguntei, né? Suzana, trabalha com o que? Ela falou que ela era psicóloga. E aí eu entendi que naquele momento ali, prestes a receber a nota do Enem, todo aquele processo, Deus estava me dando uma oportunidade de entender sobre a profissão, algo que eu não tinha naturalmente aqui em Imperatriz, né, vivendo normalmente.
E aí eu lembro que a gente sentou um dia, intencionalmente, eu falei, nós vamos sentar e eu quero entender como é a tua profissão e tal. Ela me explicou algumas coisas e naquele dia eu saí dali entendendo que psicologia fazia mais sentido do que arquitetura dentro do que Deus tem para minha vida. Eu não estou dizendo que a arquitetura não tem a ver. E aí escolhi fazer psicologia, foi uma escolha muito racional, nada emocional, nada, ai, eu amo o curso, e aquela coisa toda. Psicologia por amor, Não, não foi? não foi isso. Não foi Tem assim. muita, tem muita gente que posta com essa hashtag, tá? Não foi assim. Inclusive, é, esse foi até o motivo de conflito durante o curso, Uhum. porque todo mundo era apaixonado, todo mundo falava, né? Que amava o curso. Primeiros períodos, os professores sempre perguntam por que que você escolheu, Uhum. e eu não tinha uma paixão, né? Ah, porque eu amo psicologia, porque eu sempre quis fazer, eu não tinha isso. Uhum. Então, por um tempo, eu pensei que eu estava no lugar errado. A Uhum. única certeza que eu tinha era a palavra de Deus para mim, o direcionamento de Deus realmente no meu coração, e a minha vontade de me dedicar mesmo, a minha entrega ali, mas eu não tinha assim uma paixão, né? Isso foi construído no decorrer do curso e hoje estou aqui. Entendi. Sara, o engraçado é porque normalmente, na jornada das pessoas, Uhum, elas, até onde eu tenho entendimento, tá bom? Que é bem limitado. Parece que as pessoas se aproximam da psicologia e se afastam de Deus. E no seu caso, uhum, parece que foi Deus quem te aproximou da psicologia. Eu achei esse movimento muito interessante. E aí, beleza. Hoje, eu queria que você, antes da gente entrar em assuntos psicológicos e tudo mais, eu queria que você explicasse a sua relação uhum, como psicóloga, que hoje você é psicóloga e tudo mais, a sua relação como psicóloga, explicasse pra gente o que é a Shores of Grace uhum. e qual que é o seu papel lá dentro, porque eu acho que é muito importante. Depois disso a gente vai entrar a fundo na sua vida e nos problemas psicológicos e não seus, tá? Não seus. Mas vamos entrar um pouco nesse assunto aí, Uhum, tá bom? sim. Na verdade, sobre a Shores, é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Mas nesse processo de fazer o curso de psicologia, eu eu posso dizer que eu enterrei, né, esse meu lado de vivenciar experiências que envolvem missões e tudo mais, que sempre foi uma coisa que eu gosto. Uhum, E eu me dediquei assim no curso com toda a intensidade assim possível, possível mesmo. Não viajei durante os 5 anos. Eu não tinha férias, não existia isso pra mim. Tinha uhum, sim, entrei um detalhe que eu quero explicar. Descansar é importante, a gente precisa descansar, mas para mim o descanso ele é algo. Descansar é você mudar de atividade. Então, para mim, toda vez que eu não estava estudando, que eu estava fazendo outra coisa, eu já estava descansando. uhum, Quando eu falo que eu não tive férias, é que eu não tive ali viagem, eu não tive esse tipo de coisa. Então, eu me dediquei aos 5 anos e no último ano da faculdade, eu não fiz formatura, não quis não quis formatura. formatura, para mim não fazia muito sentido e tal para mim. E eu fiquei me questionando como que eu ia aproveitar esse tempo enquanto é, esperava ali o CRP, trabalhar e toda essa coisa. E eu lembrei, né? Na verdade, não foi eu que lembrei. Deus me fez lembrar do grande sonho que eu tinha de conhecer a Shores, de Uhum, conhecer a Vila Betânia, de conhecer o pessoal desse trabalho. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu ouvi falar do projeto pelo Daniel Alencar, numa uhum, vez que ele foi ministrar numa igreja que eu estava. E eu fiquei com muita vontade de conhecer, mas naquele momento minha mãe nunca ia deixar. Enfim, várias coisas. uhum. Uma adolescente sair de casa, passar tanto tempo longe e tudo mais, enfim. Juiz de mãe. Juízo de mãe. E aí eu deixei isso de lado, na verdade nem lembrava mais que eu tinha essa vontade. E aí quando foi no último ano da faculdade, orando e pedindo direção a Deus de como que era a melhor forma de aproveitar esse tempo, ele me levou a entender que esse era o tempo. Uhum.
E foi tudo muito em cima da hora, digamos assim. E eu tive que lutar contra várias questões minhas, né? De achar que eu não ia dar certo, que não ia dar certo eu ir, que não ia dar tempo, que não ia, enfim. Pro pessoal que pensa que psicólogo não passa por esses Ah, conflitos, né? sou uma pessoa, né? Antes de Exato. qualquer coisa, eu sou uma pessoa. Uma vez eu encontrei com a Bianca, conversando com a Bianca. A Bianca é professora da Sara, amiga pessoal minha, enfim. Uhum. É, encontrei com ela, ela falando, não, as pessoas ficam surpresas quando veem a gente no supermercado. Fala, professora, a senhora vem no supermercado? Que incrível, eu me alimento, Um eu vou no psicólogo, supermercado. um psicólogo vai no supermercado. Grande surpresa. É isso mesmo. Então eu tinha ali várias questões, vários questionamentos e tudo que foram vindo à tona nesse processo. Uhum, Mas eu entendi que era para eu ir. E aí, quando foi no meio do ano, no meio desse ano, último ano de faculdade, eu tava orando e o Senhor foi claro comigo. Esse plano, isso não vai acontecer porque você não está dando passos. uhum, Quando você der passos, as portas vão se abrir. E aí eu lembro que uma das coisas que eu tinha muita preocupação era contato, porque eu não tinha contato com ninguém, eu não sabia de nada, como era uhum, que ia ser e tal. Tem o Instagram, tem o processo, mas eu queria algo diferente, eu queria algo a mais. uhum. E aí eu lembro que numa madrugada, nessa mesma noite que eu tava orando e tudo, eu resolvi vasculhar o Instagram e olhar, e olhar, e olhar. Até que em um determinado momento, eu vi que uma pessoa de lá seguia o Juninho. Juninho Bass. Mercedes. Isso. Uhum. Ainda falo Juninho Bass. É Só o quem é Juninho. raiz conhece ele, Juninho Juninho Bass. Mercedes. E eu vi que nas últimas postagens, nas primeiras, na verdade, tinha um Reels com a capa do Juninho, né? Uma careta dele lá e tal. E eu printei e mandei pra ele, olha, tu conhece essa pessoa e tal, me ajuda aqui e tal. E aí ele foi, me deu alguns direcionamentos, conversou comigo, né, a respeito dos meus receios de ir, enfim, várias coisas. E aí, a partir dali, eu comecei a entrar em contato, teve toda uma documentação, né? Meu pastor, Felipe, ele tá assistindo esse podcast. Gente finíssima, tá? Gente Pude finíssima, conhecer ele muito na gente comemoração da boa. sua formatura e em outra ocasião eu passei por ele também. Uhum. Eu não lembro agora. Inclusive, ele sempre lembra de ti como o cara das palavras e tal, das discussões. O cara que chorou igual um menino. Mas ele achou isso incrível. É, então, o meu pastor foi, assim, uma das primeiras pessoas que eu falei, né, que eu pedi orientação, que eu pedi oração, a bênção e tudo mais, além da minha família, né, que foi também uma das confirmações para mim, foi muito importante. Tudo bem. E aí, é, ele falou, né, conversou comigo, eu tirei minhas dúvidas. E aí teve uma documentação necessária, o meu pastor foi bem participante nisso, né? Lá ele precisava preencher perguntas sobre quem eu era na igreja, quem eu Uhum. sou. Teve entrevista com ele, né, pra ver se realmente Então, foi ele que respondeu não o é que eu qualquer mandei. pessoa que entra assim, não entra Não, de qualquer jeito, né? não é, Ah, meu sonho é ser missionário, vou entrar aqui não, numa doida e você. não é. Entendi. Eles perguntam muitas coisas, tem muitas documentações que eles pedem. Uhum. E um ponto importante. É justamente isso que faz com que eles tenham credibilidade. Se Uhum. você deseja, se você está ouvindo a gente falar sobre isso e deseja ir para algo missionário e não tem esse tipo de exigência, desconfie, Uhum. desconfie. Tem que ter. É necessário saber quem está indo, como é você na igreja. Não pode ser qualquer pessoa, né? Uhum. E aí tudo bem, deu certo, fui aprovada, passei por várias etapas, né? Etapa de entrevista e tudo mais. E fui. Nesse processo lá, eu passei quase um mês, foi quase um mês. Lá é uma base missionária. Conheci várias pessoas, várias culturas diferentes. Foi muito importante para mim esse processo, porque
Quando eu falei lá no início que eu tinha enterrado alguns sonhos, é porque eu tinha esquecido que eu gostava disso. Eu tinha Uhum, esquecido que eu gostava de viver essas coisas, do quanto que era importante para mim esse tempo. E eu ressuscitei lá essa Sara, que havia meio que. Eu não tinha esquecido quem eu era, não tinha acontecido nada em relação à minha fé, uhum, mas eu precisava desse estalo, desse renovo, e lá eu tive isso durante esse tempo que eu passei lá servindo e tudo mais. E eu não fui como psicóloga, claro que eu me dispus a servir, né, dando palestra, roda de conversa, algo que tivesse ali ao meu alcance, mas eu não fui como psicóloga, eu fui como a Sara. uhum. Quer chorar? Não. Então, lá nesse processo, eu tive, assim, um momento eu, sozinha. E era justamente isso que eu queria. Eu não queria ir para um lugar que ninguém me ajeitasse, que ninguém me conhecesse. Eu não queria isso. Eu queria realmente viver num lugar que ninguém me conhecesse, soubesse nada nesse sentido, assim, de ficar me ajeitando, aquela. Não, eu queria estar ali, eu sozinha, Deus, outras pessoas. E Me- servir também. Eu diria que foi meio que uma busca por independência, assim, de cara, eu preciso saber que eu consigo passar por isso aqui sozinha, sem ninguém dando pitaco na minha vida, sem Também, também. também. Diria que O psicólogo também. aqui é tu, tá? Também. Eu tô dando uma Mas de. eu diria que também não excluo isso, mas é porque eu precisava de um tempo meu, de um tempo Entendi. sozinha, de um tempo eu e Deus, né? Bom. E lá uma das coisas que eu mais fiz foi, claro que eu não banhei muito na praia porque lá tem tubarão, É, né? Lá tem tubarão. mas Inclusive, teve casos esse ano aí de teve, morte lá pro tubarão. bem pertinho de quando eu cheguei aqui. Mas foi um tempo em que eu aproveitei, né? Ia pra praia, fazia devocional, voltava, aproveitava a piscina da casa que a gente fica, né? Conhecia pessoas, conversava e tudo mais. E nesse processo eu também servi e tudo mais. E durante o tempo que eu tava lá, eu tava tentando entender o que que eu tava fazendo ali. Mesmo que eu soubesse que ele era o meu tempo de descanso, de renovo, mas eu tava tentando entender o propósito, né? Uhum. Porque para mim, eu costumo ser muito intencional, acho que a gente é bem parecido nisso. Inclusive, eu lembro quando a gente se conheceu, foi muito intencional, né? A gente gastou tempo mesmo, sendo sincero, sendo amigo. Então, assim, eu nunca gostei de perder tempo, Uhum. de não entender o propósito. E eu tentava entender isso enquanto eu tava lá. Ai, ai. Tu vai botar isso, não? Vou, isso vai pro ar. Socorro. Continua. Então, se tu for intencional em ir pra Shores. Fui intencional em entender também o que eu tava fazendo lá. E aí eu lembro que eu comecei a fazer algumas anotações sobre algumas coisas que eu queria pontuar Uhum. enquanto psicóloga, mesmo que eu não estivesse lá. E eu orei para que essa oportunidade aparecesse, mesmo que eu não estivesse ali com a intenção de fazer algo nesse sentido. Uhum. Essa oportunidade veio 3 ou 4 dias antes de eu vir embora. Uhum. E foi muito louco porque ela veio de um jeito que eu não esperava, de uma forma que eu não imaginava. E quando eu pontuei algumas coisas que eu achava interessante, vim-me embora. Uhum. Na verdade, lá já me fizeram um convite sobre a equipe, Uhum. mas eu não aceitei de cara porque eu também queria saber como que ia ficar a minha vida aqui, se eu ia conseguir conciliar. E aí, voltei para Imperatriz, passou um tempo, a pessoa que me fez o convite novamente entrou em contato, só que agora já me apresentando a liderança da equipe, o pessoal todo. E aí a liderança entrou em contato comigo, a gente conversou, me apresentou, eu tive todo um treinamento para trabalhar com eles, para estar Uhum. com eles. Um treinamento onde eu entendi qual é a visão, qual é a missão, tudo isso que envolve o trabalho. E aí eu aceitei, hoje eu trabalho com eles voluntariamente, online, home office. Eu dedico um tempo de acordo com o que eu consigo e com o que a pessoa consegue. Eu acho que talvez quem está ouvindo não está muito claro o que é o que eu faço. Mas é mais isso que eu ia te perguntar.
primeiro, o que que é a equipe de cuidados da Shores Uhum. of Grace? Tá. Shores of Grace é um projeto, Uhum, é como se fosse uma base missionária, na verdade, que eles têm várias frentes de atuação. uhum, Uma das frentes de atuação é a Vila Betânia, que é uma casa de adoção para crianças e adolescentes, entendi. certo? E a equipe de cuidado é uma equipe de pessoas que entendem essa parte emocional, essa parte psicológica, eu diria. Então, o que que a gente faz? Quando o missionário ele decide ir para o campo, quando o missionário ele decide fazer parte de algo como a Shores, ele vai abrir mão da vida dele em vários aspectos, ou seja, ele vai abrir mão de ter tempo com a família, de trabalho, ele vai viver aquilo ali. Uhum, E muitas vezes isso vai implicar em conflitos, questionamentos internos, questões emocionais, até na própria vivência dele ali, né? Ele vai ter os próprios questionamentos, as próprias questões dele vivendo isso. E também da equipe mesmo de cuidado. Então, existe essa parte, né? Na verdade, não é somente missionário, não é somente todos nós, quando nós saímos de um de uma rotina específica, e a gente entra em outra fase da nossa vida, quando a gente muda, né, o que a gente está passando de alguma forma, isso vai implicar em mudanças também na gente. uhum. Então, a equipe de cuidado, ela vem como um suporte para esse missionário quando ele precisa, Um suporte psicológico. psicológico, um suporte ali de atuação profissional para atendimento. Então, se ele percebe que ele precisa desse cuidado, ele, opa, estamos Uhum, aqui, aciona a equipe e a gente entra em ação. Na verdade, é algo até interessante. Eu não sabia que essa equipe existia. Eu fiquei lá esse tempo inteiro e o que me chamou a atenção justamente foi como eles tinham uma inteligência emocional muito grande, né? uhum, Os próprios missionários e a galera. Me chamou muita atenção isso, a forma como eles eram assertivos com as pessoas, com eles mesmo, uhum. né? Quando eles entendiam que eles precisavam ter um tempo dele de devocional, quando eles precisavam ter um tempo sozinho, quando eles precisavam estar com pessoas. Isso foi um padrão de comportamento que eu achei interessante neles. Mas eu não sabia que existia essa equipe de cuidado. Uhum. Eu vim saber dessa equipe de cuidado quando eu conversei com eles, né? Quando apareceu a oportunidade aí nos últimos 3 dias para vir embora. E aí tudo faz sentido. Ou seja, Uhum. boa parte do que eles entendem hoje, do que eles acreditam, vem desse preparo que eles já têm de uma equipe que já existe, né? E que já trabalha com eles. Então eu vim mesmo só para ajudar. Ui, Tudo bem, tudo bem. eu vim mesmo só para ajudar, para somar. Uhum, Não vim como algo que estou fazendo a grande diferença. Claro entendi. que eu entendo que o meu trabalho é importante, mas eu vejo que eu vim para somar com algo que ele já tem, né? Que ele já faz parte do trabalho deles. Bom, que bom. É bom saber que cria-se muito o estigma de que só para reforçar mais uma vez para quem está assistindo a gente, o Ark Podcast não é um podcast cristão. Uhum, Digo, a gente não está carregando placa de igreja, não estamos carregando a intenção de ficar sendo tipo um hub podcast. E não tem uhum. nada de contra o hub podcast, que eu gosto muito, consumo muito, eu gosto, eu sou Também cristão e tal. assisto. Pois é. Só que a intenção é justamente ouvir a história das pessoas sem esse estigma, Uhum, sabe? Encontrar Deus no meio dessa história e tudo mais, e poder entender o que que vai acrescentar. Então, uhum, eu só queria deixar isso claro mais uma vez para o pessoal que está assistindo a gente, tá? uhum, Então, o que acontece? Você criou, mudando um pouquinho de aspecto aqui, você criou o hábito de trabalhar muito a sua rotina, uhum, né? Você hoje é conhecida, inclusive por quem segue você no Instagram, como a moça do cumprimento do dever diário, certo? uhum, Sara, primeiro, o que é o cumprimento do dever diário? uhum, Ah, da onde surgiu isso? Porque se eu puder julgar, como seu amigo, surgiu meio que uma necessidade sua de continuar fazendo o que deveria ser feito, uhum, apesar de não estar muito motivada para poder uhum. fazer.
Com né? A impressão... certeza. Ainda bem que você sabe. Ainda bem que você está falando isso. A impressão que eu tenho é essa, é porque quando se fala em cumprimento do dever diário, e aí existe muito essa onda coach hoje em dia, né, de Uhum. que você tem que tirar a motivação do bolso, Não. uma motivação que não existe, tu tem que tirar ela de algum lugar. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da procrastinação, Uhum. sobre o cumprimento do dever diário como forma de amadurecimento a ela, né, a Uhum. procrastinação. Bom, o cumprimento do dever diário é você cumprir o que você precisa fazer. Uhum, E isso veio, primeiro que eu sempre tive, eu não consigo me lembrar, não consigo saber dizer aonde que eu entendi que isso era importante. Porque eu sempre vim de uma família, vim de um grupo de amigos, né? Enfim, que eu entendi a importância de você cumprir o que é preciso. Simples e prático dessa forma. Se eu preciso me dedicar a algo, se aquilo depende de mim, se eu preciso fazer, eu vou lá e faço. uhum. Simples e objetivo. Mas eu também lidava com as minhas próprias questões de muitas vezes eu acordar e não estar muito bem, muitas vezes eu acordar e não querer fazer, muitas vezes os meus próprios sentimentos, emoções influenciarem naquilo que eu ia fazer ou não, as minhas próprias questões. Mas durante o meu período de faculdade, foi um período onde eu mais entendi que eu precisava cumprir o meu dever, né? Eu brinco que eu precisava fazer jus ao investimento que estava sendo feito em mim. Você Jus a... tinha que fazer jus ao investimento que estava sendo feito em você. Que diga-se de passagem, quando eu fazia faculdade também, já aconteceu de segunda-feira, em semana de prova, pessoas que eram de outra cidade, igual eu, e os pais pagavam a faculdade, apartamento e carro, a pessoa chegava bêbada e na Uhum. hora de sair da faculdade bater num carro na frente. Nossa. Entendeu? Tem galera que não valoriza mesmo o que está Uhum. recebendo, mas continua. Isso é muito ruim. Claro que eu não vou deixar de cutucar. Por que que eu me cobrava tanto? Porque além de ter que ter um retorno da minha parte quanto ao que estava sendo depositado em mim, poxa, eu via minha mãe abrindo mão de várias coisas, meu pai, para me ajudar nesse processo e eu ser irresponsável. Porque essa é a palavra para alguém que faz isso, né? Uhum. Mesmo que hoje a gente tenha que ficar, enfim. Mas a minha preocupação é esse tipo de pessoa que se comporta assim, como é que ela vai ser como profissional? É. Como é que ela vai ser quando chegar uma demanda para ela, né? Então, essa sempre foi uma cobrança minha, além do investimento que era feito. Poxa, a pessoa vai entregar a vida dela para mim, ela vai falar, ela vai confiar em mim, eu vou ser irresponsável, eu preciso estudar, preciso saber o que eu vou fazer com aquilo. Como é que um psicólogo que não lê os artigos que o professor passa e algo do tipo, ou que não produz os artigos, tem as referências bibliográficas, ou seja, produzir um artigo seja em você fazer pesquisa, em você estar Uhum, embasado psicologicamente, em você conhecer a fundo a abordagem que você quer tratar, uhum, como é que uma pessoa que não estuda isso vai conseguir atender bem um paciente? Isso é para todas as áreas, né? uhum, Mas, tipo, como é que eu confiaria a minha vida emocional a alguém desse jeito? Toda vez que eu tenho oportunidade, eu te indico uhum. como profissional. Obrigada. Porque eu conheço minha amiga, né? Eu conheço a Sara, eu sei que a Sara é muito dedicada. Foi um tempo onde a gente teve um distanciamento, vamos Uhum, colocar assim, mas não porque ninguém brigou nem nada, mas uhum. porque Gente, ele ela. brigou. Eu Tô briguei. brincando. Não, mas eu briguei, eu briguei. Mas porque eu tava entendendo isso, Uhum, entendendo também a fase que você estava vivendo e tudo mais. uhum, Só que é aquilo, você é uma pessoa extremamente aplicada, uhum, né? E aí, não só no curso de psicologia, como em todos os outros, eu acho que sempre tem um ou outro, uhum, literalmente, um ou outro que são dedicados. Minha esposa também é muito uhum, dedicada, é uma mulher extremamente dedicada. Mas geralmente a galera não sabe por que que tá ali. uhum, E aí, quando chega no momento da vida de você ter que, em profissões que são ligadas à saúde, como a psicologia, por exemplo, da vida de uma pessoa tá na mão uhum, dela, então o nível de responsabilidade de uma profissão dessa é uhum. muito alto mesmo. Concordo. Sara, sim, continua falando sobre Tu a questão tocou, tu do. tocou num ponto interessante, porque quando a pessoa entra justamente no dever, tá? Aham, Então, esse cumprimento de dever diário, que é a frase,
abre espaço para acontecimentos extraordinários. Uhum. Ele veio do Saulo, né? O psiquiatra. Aham. Eu Eu copiei e tenho. colei, tu segue, Aham. né? Tu tem algum curso dele? Não, Eu tenho. Eu acho que eu ainda tenho O não Senhor do fiz. Tempo e Ilhas da Estabilidade. Não fiz. Muito bom. Mas continua. Mas ele é alguém que eu consumia muito conteúdo, né? Uhum. Durante a faculdade. Hoje, infelizmente, não tenho muito como fazer isso. Mas eu consumia muito conteúdo dele e eu via que a forma como ele ensinava sobre. Ele é um psiquiatra, né? Que fique claro. A forma como ele ensinava como que tem que ser o nosso olhar para o cliente, para o paciente e tudo mais, era bem interessante. Uhum. E foi uma influência muito grande que eu tive, né? Porque justamente entra o que tu acabou de falar, quando a pessoa ela não entende o papel dela ali, né? É, ela não vai ter muita responsabilidade com aquilo que ela está fazendo. Então, o que eu percebo hoje é que muitas vezes a dificuldade da pessoa de cumprir o dever dela está atrelado, claro que várias coisas, mas é justamente ela não saber o que que ela quer, Uhum. para onde ela vai, né? O que que ela faz em si. É como se ela ficasse esperando esse tipo de resposta para ela responder ao que ela já tem que fazer. Uhum. Então, é justamente uma coisa que eu falo: você não precisa esperar essa resposta aparecer na sua vida. Você já tem como cumprir o seu dever de agora, e cumprindo seu dever, você vai entender essas respostas. Ao longo do tempo, você vai saber o que você quer. Tem muita gente que fica procurando o propósito da vida, né? Assim, às vezes na Hum, profissão, às vezes em alguma atividade mais comum. E pelo que você está falando e pelo que eu já experimentei, estou falando uhum, aqui de conhecimento literalmente empírico, uhum, assim, de vivência mesmo, às vezes fazendo, uhum, né, executando uma tarefa, você descobre ali uma motivação que pode ser uhum, tratada como propósito. O Arc Podcast é um exemplo disso, assim, foi no meio, na verdade veio meio que de um trauma, né? Meio que uma uhum. resposta minha a um trauma da UTI ali e tudo mais. Mas só que eu tinha a vontadezinha de fazer o podcast, lá no fundo eu tinha, porque eu gosto de me comunicar, porque eu gosto de conversar, e piriri pororó. Já foi locutor? Já fui locutor. Já foi O nome locutor. era Top 97. É muito Ah, legal. eu lembrei, acho que era algum comercial que tu tava fazendo. Hum, Não lembro quando Foi foi. daquele da Nina? Isso! É. Faz aí, vai! Eu vou Coloquei fazer ele numa que a situação empresa. constrangedora. A empresa já fechou e vazou de Então Imperatriz, né? pode, né? Pode? Não, Pois acho que vai. podia com isso Vai. também, mas eu vou falar. 3, Tinha o. 2, Não, 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 não. Eu vou explicar o contexto. Tinha Quando teve o primeiro shawarma de Imperatriz, que era ali em frente à que Praça é da o meu Cultura. lanche favorito. Ainda é o. Até É, hoje. no caso, hoje tu consome lá da Volabib, né? Que Isso. é muito bom, diga-se Vou de lá, passagem. Bibi, eu quero meu patrocínio. Inclusive, Volabib, queremos vocês aqui, tá bom? Queremos vocês aqui. Vocês aqui nessa mesa. Queremos vocês aqui. É, enfim, foi o primeiro shawarma que teve aqui em Imperatriz. Na verdade, eu acho que a Volabib veio primeiro, tá? Mas não era tão Sim. popular. E aí ele chegou, o Rômulo, né? E aí eu que fui lá me oferecer pra fazer o trabalho pra ele e tal. E aí ele quis, eu gravei os vídeos e tal, fiz as imagens, só que ele também queria uma voz por trás. Eu falei, cara, Uhum. eu não vou tirar do dinheiro que ele já me pagou pra pegar e gravar outra voz, né? Eu tinha um microfonezinho mais ou menos em casa, eu fui lá e gravei. Uhum. Fiz as imagens com a Nina, aí tinha aquelas imagens em câmera lenta, né? Do shawarma passando, aí eram três palavras, era único, gostoso, diferente. Aí acabava a minha voz e entrava a voz de outro cara, nada a ver, totalmente empolgado. Cara, esse comercial foi uma vergonha. E Foi fazer não, isso aqui, foi ótimo. Tu já não, viu, Breda? nunca viu, amor? Tu tem que Fazer, ver. fazer isso aqui, eu fico constrangido, sabia? Tenho um amigo meu que já foi locutor, que ele é mó empolgado em ficar fingindo que foi locutor e tava colocando a voz assim. Eu me sinto muita vergonha alheia, mas de fato eu sinto vergonha. Não Ai, orgulho meu disso, não. Deus, você não parar de rir. Mas, Fala. mas vamos voltar pro assunto, que era Sim. Sim, aí foi exercendo as minhas funções do dia a dia que eu falei, cara, eu me encontro melhor como comunicador, comunicando Uhum. as coisas e tal. O meu trabalho com marketing, ele envolve justamente isso, a questão de você comunicar bem a ideia de um cliente ali na rede Uhum. social e tudo mais. Então, executando a função, fazendo uma tarefa diária, sem ter aquela motivação existencial gigantesca, a gente Uhum. consegue encontrar motivação. E talvez
e aí você pode me refutar como profissional, talvez ela seja mais consistente do que Uhum, essa motivação ampla que a gente fica buscando no tempo integral. Posso estar uhum. falando besteira aqui, mas eu acredito Eu nisso. acredito nisso porque, assim, a gente está vivendo um tempo, eu não posso dizer que isso sempre foi assim, Uhum, mas eu digo que a gente está vivendo um tempo onde as pessoas têm grande dificuldade de fazer planos a longo prazo. Então, um bom exemplo disso é a academia, né? Tipo, muita gente chega pra mim e fala: Nossa, como é que tu vai todo dia? E não, não, não. Principalmente agora que eu não tenho um horário mais fixo pra ir como antes, né? uhum, É porque quando eu vou pra academia, eu não tô indo por agora. Eu não tô uhum, indo porque eu quero agora um resultado. uhum. Eu tô indo porque daqui a um tempo eu quero ser uma idosa que tem resistência, que tem saúde, qualidade de vida. Claro que de agora eu já vejo resultados, mas a gente percebe isso. Então, quando você tem um plano e a forma como você pensa é uma forma muito imediata, é uma forma onde você não sabe, colher, plantar aquilo e esperar o tempo para colher, você vai ter dificuldade de cumprir o seu dever. Uhum. Porque nem sempre você vai ter a motivação necessária para ir para academia, por exemplo. Às vezes você vai acordar e você não vai querer ir. Mas se você coloca isso como algo, como se fosse um princípio mesmo de vida, as Sara, outras coisas ficam mais eu fáceis. acho que as pessoas tentam encontrar esse ponto aí. Eu acho que as pessoas tentam encontrar o segredo. Uhum. Não acho que exista um Do segredo. sucesso. Eu quero que a gente destrinche esse assunto. Eu acho que as pessoas acreditam que existe um segredo por trás da motivação. Assim, Uhum. eu não vou ter vontade de ir para academia, só que de repente eu vou descobrir uma coisa que vai me fazer nunca mais ficar desanimado para ir para academia, Uhum. ficar desanimado para estudar, ficar desanimado para trabalhar. Eu acho que as pessoas elas esperam encontrar algum segredo para isso. E na Uma verdade, pílula. uma pílula Uhum. boa. E na verdade, pelo que eu estou entendendo, não existe. Não existe. O negócio é ir sem vontade mesmo, e encontrar na atividade a Uhum. motivação. Vou dar um exemplo bem claro aqui que acontece comigo. Se você reparar bem, prestar muita atenção, eu sou um pouquinho gordo, Uhum. entendeu? Para, tu! Ele sempre É, fala disso com tom de tem que, piada. tem Fala. que. Não, mas eu faço piada com isso tranquilo. E eu estou no meu lugar de fala, então, Sim. né? Oi, galera. Eu estou no meu lugar de fala. Enfim, eu sou gordo. E aí eu sempre tenho dificuldade de manter o exercício a longo prazo. Uhum. Só que quando eu estou lá fazendo a minha caminhadinha na beira-rio, cara, eu me sinto Eu andando de muito vivo. skate. Ah, eu vendi o skate. Sério? Vendi, Não precisei de grana. sabia. A gente fala. Ah. É, enfim, quando eu tô lá na beira-rio fazendo a minha caminhadinha, cara, quando eu tô lá eu me sinto bem, cara. Uhum. Assim, é como se eu sentisse é, é, a, a a recompensa, Uhum. literalmente, por estar me exercitando. Uhum. E a recompensa não estava em outro lugar, estava lá mesmo, Uhum. em sentir o sangue fluindo pelo meu corpo, em sentir. Eu Uhum. sei que eu falar de caminhada com tanta empolgação, assim, tendo o tamanho que eu tenho, pode parecer um pouco de Uhum. hipocrisia. Não, mas eu tô entendendo. Mas é verdade, assim, quando eu estou lá fazendo caminhada, eu me sinto muito bem. Muito, muito bem mesmo. Assim, eu me sinto vivo, que me dá vontade de ir no outro dia. Só que o Uhum. outro dia é outra história. Existem muitas horas entre a hora de caminhar Uhum. de novo. Mas uma coisa que tu falou que também é interessante é que às vezes a gente não tá habituado a observar justamente isso. Quais são as vantagens, quais são os pontos positivos de algo que a gente está fazendo. Ou Uhum, a gente está muito acelerado pensando na próxima coisa, no que ainda tem. uhum, Ou então a gente tem essa dificuldade justamente do que a gente falou, do que envolve a longo prazo. São vários os pontos que podem influenciar. Mas o que eu acho que envolve muito quando a gente fala de motivação, de vontade, de todas essas coisas, é que a gente tem, pelo menos assim, eu percebo muito pelas conversas que eu já tive com amigos, com pessoas próximas, em atendimento e tudo mais, é que a vontade, ela precisa ser educada, né? Eu preciso educar a minha vontade para o intelecto e não para a emoção. Então, o que eu faço, ele não tem que ser influenciado pelas minhas emoções.
Mas mas meu intelecto. pelo meu intelecto, pelo aquilo que eu acredito, né? Certo, Pelo aquilo que certo. eu tenho como valor, como princípio. Porque quando eu submeto a minha vontade pelo que eu sinto, eu vou ser guiado por aquilo de uma maneira que um dia eu faço, outro dia eu não vou, outro dia eu não quero, O- outro dia eu quero. Porque o que É, a gente sente é oscila, volúvel, né? Oscila. oscila. Sara, mas aí é que tá. Inclusive, uma vez tendo alguma conversa com o Diego, eu fiquei pensando sobre isso, mas eu acho que nunca cheguei a conversar com ele de fato. É... Diego, para quem não sabe, é o esposo da Bianca, que foram meus professores e hoje eu trabalho com eles. Isso, O pessoal se situar. é verdade, contextualizar. O Diego e a Bianca são sócios lá da Uhum, Atualizar, clínica de uhum, psicologia. Já foram meus clientes e já me uhum, atenderam também, eu já fui uhum. paciente deles. Mas enfim, numa conversa que eu tive com o Diego, eu saí refletindo sobre o seguinte, cara, afinal de contas, então, para que servem as emoções? Para o que elas nos Uhum. servem? Porque, vejamos, não estou dizendo que a gente tem que ser frio, tá? Pelo Com contrário, certeza não. eu sou uma pessoa extremamente passional, assim, Uhum, para entrar numa briga, para me emocionar, tudo é fácil, uhum, entendeu? Apesar de não concordar que deva ser assim, tá? uhum, Não sou a pessoa que fica escutando o coração direto. Gasto muita energia não uhum, escutando, inclusive, uhum. lutando para não escutar meu coração. Mas a questão é a seguinte: se ser dominado pelo nosso coração, se ouvir aquilo que a gente sente, pode nos levar para um caminho onde a gente não constrói algo muito sólido, seja uma relação, seja uma vida Uhum. profissional, uma relação consigo mesmo, uma relação com outro, né? Para que servem as emoções? Eu Entendeu? acredito assim. Eu Na não nossa sabia, estrutura ali. Você pode eu não falar. sabia que tu tinha tido essa conversa com ele, né? Então, pegou aqui de surpresa. Mas, Não, quando. mas assim, eu saí da conversa com essa reflexão. Ele não me Ah, tá, ele disse. não te Não, disse. ele não me Ah, disse tá. nada, não. Eu saí com essa reflexão. Entendi, Tá, vai. entendi. Bom, quando eu digo que a gente tem que educar nossa vontade ao intelecto e não à emoção, é que fique claro que eu não estou excluindo a emoção. Olha, não sinta. Até porque como é que eu vou pedir para ti não pensar, não sentir? Não, Aham. não. Mas a emoção ela tem que ter um lugar de equilíbrio onde ela vai me ajudar a viver aquilo que eu acredito. Uhum. Ela não vai me controlar a ponto de eu fazer as coisas baseado nessa emoção. Entendi. Mas ela vai me ajudar a entender o que eu acredito, a viver o que eu acredito. Uhum. Isso dentro de uma lógica saudável. Uhum. Né? Tudo que a gente está falando aqui é dentro de uma lógica saudável. Ok. Tudo aquilo que foge de um padrão de saudável, aí a gente já fala de algo que precisa de ajuda profissional, de algo que precisa ser analisado. Lógico que essas coisas também, quando a gente fala, por exemplo, sobre a vontade, né? Sobre como eu entender o que é que representa uma rotina difícil para aquela pessoa, o que é que representa a dificuldade dela em cumprir um dever, tudo isso é algo que pode ser analisado profissionalmente, Uhum. né? Tocando um exemplo, dando um exemplo aqui, né? Às vezes a pessoa se enche de rotina porque ela quer fugir da realidade que ela vive, né? Uhum. Então, são pontos que a gente vai trabalhar num setting terapêutico, conversando, analisando. É um caso. Só se segura esse raciocínio aí. É o caso, por exemplo, dos idosos que passaram a vida inteira trabalhando, aí acontece. Ou não precisa ser nem ser idoso, mas é uma pessoa que passou a vida toda trabalhando ativa de verdade. E quando para de uma vez, ela não sabe mais o que fazer com a vida dela. A gente poderia encaixar mais ou menos nisso. Acredito que sim. Uhum. É como se o trabalho para ela Fosse uma representasse a fuga. vida dela, Entendi. né? Ela não consegue enxergar, por exemplo, outras Formas de viver. outras formas de viver, ela não consegue enxergar ali vários pontos que envolvem a vida dela além do trabalho, Uhum. né? Então ela vai ter uma dificuldade. Então, o trabalho na prática profissional vai ser o quê? Mostrar para ela outros pontos além daquele que ela tem como o ponto dela de vida. Eu sirvo para isso, para trabalhar, 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 Entendi. né? Não tem ali um outro sentido. Uhum. Então, esse seria um exemplo, sim. Uhum. Eu esqueci o que eu estava As falando. emoções. Sim. Então, eu acho que as emoções, elas são parte de nós Uhum. para nos ajudar a viver aquilo que nós queremos viver, aquilo que nós temos como objetivo, princípios. Mas Não ela. que elas devem nos guiar. Aham. E é isso que eu ia colocar como ponto final, assim, que elas não devem direcionar a nossa Hum. vida.
A gente pode entender quem a gente pode entender várias coisas por meio das emoções, mas elas não podem literalmente nos direcionar. Por isso que é Uhum, interessante não tomar uma decisão com raiva, ou não tomar uma decisão muito triste, uhum, ou não tomar uma decisão muito feliz, uhum. por muita felicidade. Porque depois pode ser que você se arrependa. Exatamente. Tanto pela, Inclusive, fala, tanto pela, tanto pela felicidade quanto pela raiva, você sim. pode. Inclusive, eu lembro de uma vez que tu me falou isso, né? Falou assim, olha, não toma decisões quando estiver muito chateada. E teve alguma coisa que aconteceu na minha vida que eu não tô lembrando, que eu lembrei disso. Falei, amanhã eu resolvo isso. Então, assim, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, né? E aí Uhum. entra um ponto que eu vou falar um pouco aqui do Diego, né? Uhum. O Diego foi alguém que me influenciou bastante no período de faculdade, tanto ele quanto a Bianca. Ele me acompanhou aí do segundo período até hoje, né? Até Uhum. hoje. A gente tá junto, trabalha junto, somos amigos. E algo que eu aprendi muito com ele, que envolve até a abordagem que a gente se aprofunda, né? Que é a análise do comportamento, Uhum. é que autoconhecimento é você prever e controlar. Uhum. E eu gosto sempre de falar isso porque a gente está vivendo um tempo, né? Não, não estamos vivendo um tempo. Eu vejo as pessoas, principalmente no meu Instagram, não sei no teu, falarem de autoconhecimento de uma maneira muito sentimental, como se eu Aham. me olhasse no espelho e me amasse, como se, né, aquele autoconhecimento, aquela Eu, coisa a- toda. Arthur, acho que tem muito mais a ver com o sofrimento. O Uhum, autoconhecimento tem muito mais a ver com a dor do que com esse romance todo que ficam pregando por aí, tá bom? faz Mas a sentido. profissional aqui é Faz você. sentido. Até porque na lógica que a gente entende autoconhecimento pela análise do comportamento, é o quê? Eu vou prever e controlar. Aham. Então, quando eu entendo que em determinadas situações eu me comporto de tal maneira, eu vou prever que eu sou daquele jeito. Então, Uhum. como tu falou, tem algumas situações que eu prevejo que minhas emoções são maiores. Tem algumas situações que eu prevejo que minha raiva vai prevalecer. Uhum. Então, quando eu entendo isso, eu vou me controlar. Então, se eu já sei que tal coisa me deixa muito emocionado ou muito chateado, eu vou me controlar, ou seja, o meu comportamento vai ser moldado, modificado, Uhum. para que eu tenha assertividade naquele momento. Uhum. Então, autoconhecimento é isso, prever e controlar. Por que que eu acredito que é importante você entender isso? Justamente para que as emoções não te controlem, para que você saiba tomar decisões de maneira assertiva, saiba aquilo que você quer, saiba lidar com as situações. Por isso que é importante. É bem racional, parece até frio, parece até que as emoções elas não são levadas em conta, mas elas são. Uhum. Só que de uma maneira onde eu sei o que eu estou fazendo, eu domino a situação, né? Uhum. Eu entendo o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo aquilo aleatório, não. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou sentindo, não. Uhum. Estou fazendo isso aqui porque eu sinto, entendo o que eu senti e por isso também eu quero me comportar dessa maneira. E pode ser tanto um sentimento feliz quanto um sentimento triste, né? Uhum, Quando a gente fala assim, dominado pela emoção, logo vem a questão da raiva. uhum. A raiva parece ser o primeiro sentimento onde a gente acha que perde as estribeiras ali, que a gente perde a razão. E E uma pode falar. coisa que tu falou, quando tu falou que o sofrimento contribui para o autoconhecimento, envolve isso que eu tô falando. Justamente o sofrimento, ele faz você, pelo que eu percebo de padrão muitas vezes, né? Uhum. O sofrimento faz você parar, faz Uhum. você refletir, faz você lidar com as emoções. Porque o comum é que muitas vezes nós não paramos para lidar com nossas emoções, Aham. né? Não é comum isso. Não é Uhum. comum alguém parar, não vou fazer terapia, vou me entender, né? Não é comum. Aham. Então, quando eu paro diante de um sofrimento, tem até uma frase que o meu pastor fala, eu não sei de quem é, mas ele fala assim: quando o sofrimento entra, chega e bate a porta, eu abro a porta e digo, pode entrar e me ensinar o que você quer. Uhum. Então, o sofrimento ele é muito bom para você aprender sobre a situação, sobre o que você pode fazer e Sobre você. sobre Entender os você seus mesmo. limites, né? Entender os seus Tem limites. umas frasezinhas bestas de internet, mas que dá pra gente se aprofundar Uhum. nela, como por exemplo, disseram para ele que era. Como é que é? Ele achava que era impossível.
Até que chegou o dia que ele teve que fazer e descobriu que era possível. Essas idiotices assim, entendeu? Mas o pior. Mas tem. Exatamente. Olha aí, uma frase perfeita. Quando eu acho muito, quando eu penso, vivo no meu próprio mundo, no meu próprio sentimento, eu vou achar várias coisas, inclusive que pode não dar certo. Aham, Sendo que a realidade é que pode dar certo. aham. A Então, realidade, no caso, seria aquilo que eu consigo fazer aqui fora. isso. Só que aí, quando eu tô pensando algo muito forte, tem um diálogo interno muito ruim aqui dentro, dá a impressão de que a gente nunca vai conseguir. Mas isso é só dentro da gente, Isso. não é aqui fora. Isso. Ah, Bom bacana. garoto. Isso Ai. me fez. Cara, bicho, vou falar uma coisa. Cara, eu tenho muito amigo psicólogo, pô. Aham. E aí, é isso que eu fico preocupado, porque Mas pode. isso é ótimo. Ó, Eu acho que tu vai fazer psicologia também, não? ó, tem tu, tem o Max, tem o Aham. Judson, tem o Diego, tem a Bianca, aí tem a Vitória, que não tá se formando em psicologia, Tem o Dudu. tem o Dudu, entendeu? Tem o Cantarino que teve aqui semana passada, então, que ainda não é meu amigo, né? Mas enfim, psicólogo que já esteve aqui. Aham. Então, assim, Isso é cara, muito bom. Eu acho isso muito bom. eu acho isso legal. Todos eles vão passar por aqui, Uhum. certamente, entendeu? Quando tava falando sobre a questão das emoções aí, do prever, como é que é? Prever e controlar. Prever e controlar. Sabe o que que eu lembrei? Ireis, mas não pequeis. Uhum. Cara, quando isso é falado pra gente na Bíblia, cara, tudo bem, tu vai ficar irado, mas não é como Uhum. se eu ouvisse isso, saca? Tu vai ficar irado, mas não deixa a tua ira te dominar. Não Uhum. deixa que ela faça com que o seu comportamento, ou seja, não deixe que aquilo que você está sentindo domine o seu Uhum. comportamento. Ou seja, tornar realidade, e aí é onde vem a questão ruim de deixar o sentimento Uhum. dominar, né? E quando eu tenho um diálogo interno com a minha ira, um diálogo interno com a minha solidão, com a minha tristeza, com a minha felicidade, eu trago ela para a realidade, eu posso tornar ou Uhum. uma esperança ou um problema, né? Esperança que eu falo porque quando a gente. Enfim, depois eu falo da parte boa, eu quero falar primeiro da parte ruim. Uhum. Mas geralmente é isso, a gente Sim. consegue causar um problema dominado pelo sentimento. Até porque quando a gente tá pensando muito, sentindo muito, ou até com ansiedade, por exemplo, diante de uma situação que eu quero, que aconteça ou que não aconteceu, né? Uhum, É comum do que acontece? Eu justamente não ver as outras possibilidades. Eu não ver o que pode dar certo. Eu não ver a realidade. Eu não ver. Eu uhum, ver aquilo que está dando errado, aquilo que realmente. E a nossa tendência é justamente quando nós mergulhamos, e aí entra. Eu estou falando aqui, claro que como pessoa, tem uma mistura da psicologia, tem uma mistura, né, da Bíblia e tudo mais. Quando nós mergulhamos muito em nós mesmos, a nossa tendência é justamente é, o egoísmo, uhum, né? Quando eu olho só para mim, quando eu vivo só para mim, quando eu penso só em mim, eu não estou dizendo aqui que você não deve pensar em você, eu não estou dizendo aqui que você não deve se priorizar em alguns momentos, até porque, assim, isso muitas vezes é causa de adoecimento, uhum. né? Entre cristãos, por exemplo. Não cuidar de si. Não cuidar de si, Sa- cuidar só dos outros, os outros fazer as coisas na Aham. igreja, não, não, não. Mas é importante que você entenda isso também. Sara, esse é um bom ponto. E é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Pode ser que tu me ajude a pensar nisso, pode ser que não. Mas assim, qual que é o limite do Hum, negócio de pensar uhum, em si mesmo em detrimento dos dois mandamentos, por exemplo? Em detrimento uhum, do amar o Senhor e amar as pessoas. Assim, qual que é o momento onde eu deixo de me cuidar uhum, e até onde eu me cuido de um jeito que não é egoísta? uhum, Entendeu? Porque por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, né? O pastor Luciano Subirá estava dando um exemplo de uma situação que aconteceu com ele que eu achei inclusive, eu legal. gosto muito dele. Gosto muito dele também. Preciso abençoar um dia ele vai estar nessa mesa. Ele é top. Tô sonhando alto. Altíssimo. Mas é alto que tem que sonhar. Há muitas expectativas sendo criadas aqui nesse momento. Mas ele deu um exemplo legal de um cara que ligou pra ele e ele tava saindo com a família dele, ele e a Uhum, esposa, né? E aí o cara ligou, o cara brigando sério com a esposa. Já tinha uhum, umas semanas, pelo que eu entendi da conversa lá que ele contou, que ele vinha atendendo esse casal e tal. E assim, parece que o casal entrou numa briga que ia separar ali naquele momento, uhum, que não tinha como. E ele tava saindo com a esposa dele. uhum.
E aí o cara aí ele pegou e falou assim, meu querido, eu não vou te atender hoje, amanhã eu te atendo com calma. E desligou o telefone. Aí o cara ligou pra ele revoltadíssimo, mas pastor, como é que o senhor tem coragem de fazer isso? Meu casamento acabando, minha vida indo pro fim, e o senhor simplesmente vira nas costas e falou assim, se eu parar com a minha atividade agora com a minha esposa, se eu parar o que eu tô fazendo agora com a minha família, o meu casamento vai chegar no mesmo lugar que o seu. Uhum. Vai dar lacrada mesmo. Gostei, ele foi corajoso. Exatamente, foi muito corajoso. Só Muito que aí ele corajoso. contou que no dia seguinte ele atendeu o casal, que tudo foi resolvido Uhum. e que hoje tá todo mundo bem. Uhum. Só que é que tá, escutando uma história dessa, faz a gente entender que o cara tava sendo egoísta, que o Luciano Uhum. Subirá tava sendo egoísta, Uhum. entendeu? Faz a gente pensar isso. É interessante tu ter trago isso, porque assim, eu não quero que nada que eu tenha explicado aqui e dito seja visto de uma maneira radical, né? Onde eu Uhum, disse que você não tem que pensar em você ou algo assim, não é isso. Só que eu te respondo essa pergunta que é bem interessante, por justamente entrando no ponto que nós falamos sobre autoconhecimento. Quanto mais eu entendo sobre mim no sentido da minha vida, né, dos uhum, meus planos, de como que eu sou, do que eu quero, mais eu vou conseguir ser assertivo. entendi. Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. Para de me assustar. Não, é porque é daí que vem então o negócio, eu não sei se é daí que vem o negócio de cuidar melhor de si Para para cuidar dos se outros. cuidar melhor dos outros. Uhum, Continua, pode continuar. uhum. Faz sentido. Vai lá, vai lá. Mas nós vivemos fases diferentes, né? Então, na fase que você vive ali na adolescência, você tem mais tempo. Uhum, Então, você sabe que você vai poder fazer algumas coisas. Quando você entra na juventude, vai ter outras responsabilidades. E aí, quanto mais você vai passando o tempo e mudando de fase, né? Você vai tendo outras escolhas e você vai entendendo isso, mais assertivo você pode ser. uhum, Eu lembro de momentos da minha vida que eu tinha muito tempo para sair, para lanchar, para não sei o quê. Hoje eu ainda tenho esse tempo, uhum, só que ele é muito menor e eu preciso ser muito intencional quando eu tenho ele. Por quê? Porque o tempo que eu tenho hoje, ele é diferente de como eu tinha na adolescência. É um uhum, tempo onde preciso que ele tenha qualidade, uhum, né? E assim, entra o ponto que a gente falou lá no início, né, do cuidado. A gente precisa ter cuidado, principalmente, eu digo isso para os cristãos mesmo. uhum, É importante, porque às vezes a gente se pega cuidando muito dos outros, da igreja, tudo mais. Não é errado, é importante. uhum. Mas não cuida da família, não cuida de você. Não tem honra em casa. Não tem. Então, como que você vai cuidar dos outros se você não tá bem? Uhum, Você precisa ser intencional nisso. E quando a gente fala de estar bem, a gente está falando não é de estar bem 100%, porque isso é difícil. uma audácia minha te garantir que tu vai estar bem 100%, Uhum, né? Porque sempre em algum momento a gente vai passar por alguma dificuldade, a gente vai ter uma situação difícil no dia a dia, né? Mas a gente fala de estar bem ali dentro de uma lógica onde você vai conseguir ter qualidade para você e para o outro, para ajudar o outro. uhum, Então foi super importante ter tocado nesse assunto, até para não interpretarem que eu estou falando de maneira radical, porque eu não estou falando de maneira radical, mas a gente uhum, precisa olhar para isso de uma maneira saudável. uhum, E eu preciso ser assertivo, né? uhum, Foi corajoso da parte dele ter dito isso, com certeza, ele foi assertivo. uhum. E para eu ser assertivo, eu tenho que entender o que eu quero, eu tenho que É. entender quais são os momentos que eu estou vivendo hoje. Há casos e Aquele, casos, né? exatamente. Eu acredito, não sei a história em si que chegou aí o ponto, mas que em algum momento da vida do pastor Luciano, ele não fazia esse tipo de coisa, né? Uhum, Ele era mais, não, eu vou lá logo, eu vou resolver e tudo mais. Mas com o tempo, com a maturidade, com o que ele está vivendo, com as prioridades que ele tem, ele foi tomando esse tipo de decisão. entendi, entendi. Sara, hoje tu tá atendendo Sim, onde? hoje eu atendo na atualidade. Oh, oh, meu Deus. Nossa! Peraí, só um parêntese. Só um parêntese.
É porque tem um assunto que eu sempre quis falar sobre ele. Uhum. É um assunto rápido, mas que eu, numa atitude de vingança, meu coração agora vai se vingar. Meu Deus, a minha mão chegou, eu fiquei aqui, o quê? De todas as pessoas que encheram seu saco por causa do Diego. Qual que é o lance? Você sempre foi uma boa aluna. E Hum, o Diego sempre foi um bom professor, como vários professores amigos dele. uhum, E aí o fato de você ser dedicada foi o que gerou essa proximidade de vocês enquanto tipo, mentor e mentorada, professor e uhum, aluna ali. E ele te acompanhou desde quando ele teve oportunidade da faculdade até agora. uhum. Quão diferença ter uma pessoa como o Diego, um profissional, professor ali, que é o profissional que tem a vida prática da psicologia, quanta diferença fez na sua vida? Meu Deus. E cuidado para não chorar. Pode chorar, minha amiga. Diego! Pode chorar, minha amiga. Fica à vontade, fica à vontade. Bom, Esse aqui é um lugar seguro, só que todo mundo tá vendo. uhum, é por isso que eu tô aqui pensando, tô brincando. Bom, fez toda a diferença. Toda a diferença. Hoje, esse é um assunto mais leve para mim falar, Aham. mas isso já foi motivo de muitos questionamentos, porque realmente o que ele fez por mim como profissional, né? Tanto ele quanto a Bianca também. Uhum. Eu digo ele mais porque o meu contato era maior com ele, mas foi realmente algo que eu digo pra ele que a única explicação é Deus. Não E ele, tem. como psicólogo, que se vire pra lá pra lidar com essa informação. Mas assim, realmente fez toda a diferença, né? Uhum. O que que acontece? Ele sempre direcionou muito a minha parte de estudo. Eu lembro de vários momentos que eu tinha com ele de conversa, principalmente ali nos últimos períodos. Ele direcionava minha leitura, né? Tirava muitas dúvidas. No último ano da faculdade, a gente sentou, alinhou muita coisa sobre o que eu tô vivendo hoje. Uhum. Então foi assim crucial. Entendi. Eu digo que foi alguém que realmente Deus colocou naquele lugar para que eu pudesse viver o que eu tô vivendo hoje, Uhum. né? Claro que tem a minha parte de esforço e tudo, mas foi uma soma do meu esforço com a ajuda dele. E é isso que eu ia falar, é porque é uma coisa que está disponível para todo mundo, né? Uhum, Porque eu acho que o sonho de todo professor, eu não sei porque eu nunca fui professor, mas tô dando um chute, né? O sonho de todo professor é ver uma semente do ensino dele germinando ali, né? Então, eu conheço outras, tipo o Max, por exemplo. O Max é Pô, outro. Meu entendeu? Deus, o Max é incrível. Max, Max, você estará aqui. Max estará aqui nessa mesa, tá bom? Max é muito Ele dedicado. curte muito neurociência. Eu quero conversar Uhum, muito com ele sobre dopamina e coisas afins. sim, sim, Né? Eu quero sentar, entre outras coisas. E o Judson para falar sobre psicologia e animes. Eu acho que não conhece o sim. Judson, não, hein? Conhece, Conhece? conhece. Porque o TCC do Judson Foi foi sobre sobre um isso. personagem de anime Sim, superando o luto. E sim. aí eu quero muito conversar sobre o É TCC muito dele, legal. entre outras coisas. Sim. Mas, voltando para o assunto pré-Diego, você está tentando atualizar a Uhum. psicologia. E onde mais? É o seguinte, hoje eu atendo na Atualizar. Os horários são abertos lá, né? Tem que Tem mandar mensagem para eles, manhã. entrar no Instagram e tal, Isso. perfil da bio. Ou então pra mim, Ou então pra tranquilo. Sarinha. No É, direct vai? não. Não, né? Ah, então tá bom. Não, pode mandar no direct, aí eu mando meu O número, número de mas assim, WhatsApp. Aham, tranquilo. aham, Hoje eu atendo na Atualizar, manhã, tarde e noite, dependendo do dia. aham. Lá a gente também dá cursos. A Uhum. gente tem aí alguns Os cursos são para alunos para alunos de psicologia e de tal. psicologia, para alunos de outros cursos, dependendo de qual é o foco do curso. Uhum. Sabia que já E tive vontade de fazer curso lá. já? Só que qual que é o lance? Eu não vou pagar, Uhum, porque eu não sou aluno de psicologia, para eu ver se é uma coisa que eu queria realmente fazer, entendeu? Eu não vou testar. entendi. Mas continua. Mas seria interessante tu fazer.
Eu vou conversar. Ó, tem uns fechados lá dentro. Eu vou ver se o Diego e a Bianca. Não, eu Aí eu, vou de... com Aí a eu deixo, gente. eu deixo com eles Eu a falo assim, ó, resposta. eu vou só de curioso, assim, não vou me Uhum, comprometer, eu vou só pra ver como é que é. uhum, Se eu gostar, eu fico e uhum, faço o Pix, entendeu? uhum. Mas continua. Mas hoje a gente tá lá atendendo, tem curso também, Tá fazendo inclusive. curso de. Tu tá Agora dando o curso. tá tendo curso de Ficar Já nervosa. sei que tu vai virar. Recursos terapêuticos. Ele vai botar isso como um Reels. Vou botar isso como Reels. Ainda bem que tu tá Hoje, refazendo várias vezes pra eu poder mostrar várias vezes. hoje, a gente está dando o nosso curso de teoria analítico comportamental. A gente tem uma série de encontros com o pessoal. A gente já deu o curso também de recurso terapêutico. Uhum, Recurso terapêutico é o quê? O uso de recursos mesmo, e aí a gente desenvolveu isso em forma de jogos. uhum, O que que acontece? No meu período de faculdade, de curso ali, eu fui percebendo algumas demandas que tinham na clínica que o uso de recurso terapêutico ia ajudar. uhum, E além disso, na supervisão com o Diego, eu vi algumas ideias do que a gente poderia estar trazendo para o atendimento que facilitava ali uhum. o atendimento. Então eu juntei essas ideias, anotei e tal, guardei. E aí agora formada a gente está colocando elas para realmente, literalmente tirando elas do papel, que elas Uhum, viram jogos. uhum. E aí a gente fez um curso também sobre isso. Então eu atendo e também Ministro estamos esses cursos. dando esses cursos com o Diego. Entendi. Aí, além disso, eu atendo também online, né? Uhum. Online e ajudo na Shorts também, atendo na Shores of Shorts. Grace. E trabalho em Ribamar Fiquene também, no CRAS lá, Entendi. Fazendo durante. pé de meia, Sara. Tamo aí, Tá fazendo um tamo pezinho de tentando, meia. tá dando certo, né? Trabalhando mais que joelho de gordo. Estamos fazendo, estamos agindo, Deus está abrindo as portas. Muito bom. Estamos com planos, temos sonhos. E aí, aos poucos, a gente está Eu vivendo não vou isso. falar sobre os seus sonhos. Não, obrigada. Sobre esses não. Porque vai te Oh, expor muito. tá bom. É, E eu sei quais são. até porque tem muita coisa que depende de outras pessoas, não só de mim. Exatamente, exatamente. Então, deixa abaixo. Deixa abaixo. Sara, antes da gente chegar na parte final do nosso papo, que eu quero sempre encerrar com uma pergunta filosófica e tal, para a pessoa Hum. responder. Mas, assim, existe algum tipo de demanda que tu gosta muito de atender? Assim, existem casos que tu gosta muito de atender? Ou então, qual que é a demanda? Eu queria que falasse um pouquinho mais do teu trabalho, assim. Uhum. Tu atende muitos casos ou Hum. qual demandas tu gosta mais de atender? Algo do tipo. Por incrível que pareça, eu atendo muito adolescente. Não acho isso incrível, não. Eu acho isso muito normal. Eu acho que só o que tem adolescente que precisa de psicólogo. Ai, Senhor. Sim, vai lá, pode falar. Bom, eu atendo muito adolescente e Aham. geralmente, não as demandas de adolescente, mas as demandas gerais envolvem questões de, como é que eu posso falar? Lá. Pessoa que tem dificuldade de perceber que ela precisa ser menos egoísta, Uhum. que ela é orgulhosa. É esse tipo de demanda, sabe? E aí essas demandas também vão envolver um pouco de ansiedade. É um pouco desse tipo, né? Entendi, entendi. Eu diria que é Mais isso. por uma questão de autopercepção, de autoconhecimento Uhum, ali. exatamente. Entendi. E E eu tô gostando de atender isso. essa autopercepção normalmente dói, né? Quando a pessoa ela Demais. tem que. Quando a pessoa ela tem que se olhar no espelho E assumir, e assumir que ela. Isso não é nenhuma indireta, não, tá? e assumir, e E assumir que assumir ela a. precisa Cara, melhorar. quando eu tive que fazer isso foi tão doloroso, eu lembro até hoje. Você olhar pra si e falar assim, meu Deus, como eu sou ruim. Uhum, E eu não falo ruim na passividade, não. Eu falo ruim na atividade mesmo, assim, uhum, como o meu comportamento ele pode ser nocivo, assim. uhum, E aí depois ter que lidar com a culpa disso tudo. Isso tudo aconteceu dentro de um ambiente seguro, uhum, de uma clínica psicológica e tudo mais. Não que se auto-perceber cause tanto problema assim. uhum, Mas uma vez que você percebe que você está afundado
num poço ruim de si mesmo, ter alguém que te ajuda a entender esse poço e te ajuda a sair de lá, como é um caso de um psicólogo, Uhum. é muito bom, né? E algo que eu queria acrescentar, tu falando sobre isso, que é como pediu para eu falar um pouco do meu trabalho, Uhum, eu costumo ter uma maneira bem leve de abordar essas coisas com as pessoas, né? uhum, Eu brinco lá na clínica, conversando com outros psicólogos e com o pessoal, que é comum você me ver sorrir no atendimento. Não da aham, pessoa, não da situação, uhum, mas porque é até uma frase que eu tenho falado muito. Nada que é humano me é estranho. uhum. Essa frase ela é do Adolf. Enfim, Não é do Hitler, não. não, não. Meu Eu não, Deus, desculpa. eu Desculpa. queria lembrar o nome do dono da frase, mas Ah, enfim, Adolfo é alguma coisa. é alguma coisa nesse sentido. Posso até estar errada, mas nada que a pessoa traz pra mim é uau, meu Deus, sabe? Aham, Não, aquilo faz parte daquilo, dentro daquele contexto que ela está vivendo, das possibilidades que ela tem, da forma como ela enxerga o mundo, das dificuldades que ela tem. É como se fosse comum ela ter aquele tipo de resposta, né? uhum, Aquele tipo de comportamento. Então não vai me causar um espanto. Mas a forma como eu costumo tratar isso com ela é uma forma leve, onde muitas vezes eu vou levar ela a sorrir sobre aquilo. aham, E eu vou sorrir junto com ela, com uhum, certeza. Então, a gente precisa ter isso, esse olhar leve, uhum, porque se a gente olha para nós mesmos de uma maneira muito séria, é muito difícil. Você uhum, precisa olhar e às vezes até rir de si mesmo. Poxa, eu sou desse jeito. uhum, Nossa, nem eu sabia que eu era assim, mas eu posso melhorar. uhum, Então é comum, assim, no atendimento em si, um pouco falando do meu trabalho, óbvio que ele não é um circo. Eu não tô ali para sorrir, eu não tô ali para fazer piada, mas nós estamos ali também para sorrir, para uhum, ver o quanto que essas coisas podem ser vistas de uma maneira leve. E eu vou abordar muito isso de uma maneira onde eu vou usar música, né? Às vezes eu vou trazer um recurso, uhum. às vezes eu vou trazer algo inusitado. Eu lembro que uma vez eu trouxe um meme, né? Trouxe um O meme paciente vê. para o paciente que tinha tudo a ver com o problema que ele estava conversando comigo. Uhum, E ele riu, riu, riu e chorou, uhum, né? E depois a gente falou disso. uhum, Então, assim, é uma maneira leve mesmo. É a forma eu tenho visto que a forma como eu vejo é a forma como eu trabalho, uhum, né? É leve. Para mim não é pesado ouvir nada, é muito tranquilo. uhum. Até porque eu também faço terapia, também me cuido Todo nesse psicólogo tem que sentido. fazer terapia. Na minha opinião, era bom, né? Ah, então é questão de opinião, não é obrigatório, não. É porque eu não queria, Tá, não. Não vamos eu não entrar queria, nesses assuntos. pá! Não Eu vamos não chegar. queria determinar, mas é porque assim, me causa espanto como que uma pessoa ela tem qualidade de atendimento e de vida se ela não tem um tempo para ela, Aham, se ela não se cuida. entendi. Não tô falando aqui para você depender de terapia, fazer terapia o tempo todo e tudo mais. Uhum. Tem outros recursos que você pode ter também, academia. Cara, a terapia tem que ter um fim. Eu acho que Digo, o paciente recebe alta. sim, eu acho que sim. Até porque, É porque tem a galera que acha que não, que terapia é um negócio que tem que ser pra sempre. não. A minha visão é a seguinte: você tá mal, você tá numa bad emocional, você tá com achando que tá com algum transtorno e tá ruim emocionalmente, procura um psicólogo. Uhum, Só que não necessariamente para você procurar um psicólogo, você precisa estar assim. Você pode fazer meio que por prevenção, para evitar uhum, chegar num lugar desse, uhum, entendeu? Ou às vezes para entender um único momento da sua vida, uhum, né? Assim, como eu poderia entender mais ou uhum, menos que eu acho que seria saudável as pessoas conseguirem perceber isso. De que não necessariamente você tem que ir num psicólogo só quando o negócio tá ruim uhum, e você não sabe mais o que fazer. A maioria uhum, das pessoas é assim. Eu, o primeiro uhum, contato que eu tive com um psicólogo lá em 2018 foi desse jeito. É, vocês sabem que situação foi, uhum, diga-se de passagem. É, foi desse jeito, mas eu não acho que deva ser assim. Hoje, uhum, quando eu olho, quando eu incentivo as pessoas a irem, uhum, é muito mais por uma questão de autoconhecimento, de prevenção, do que uhum. porque quando a pessoa ela tá se lascando. Também acho. Por que que eu digo que tem que ter alta? Porque, pra mim, a minha visão profissional, pessoal, enfim, Sara, Uhum,
é que a alta, ela representa o quê? A hora da verdade. É a hora Na verdade, para quem? Para o psicólogo ou para o pros paciente? dois. Ah, tá. Pros dois. É a hora que nós vamos ver se de fato aquela pessoa aprendeu, se de fato aquilo foi um trabalho que ela ensinou, ou ela conseguiu captar e tudo mais, né? Uhum, E também porque, assim, é, quando a pessoa vai para terapia, ela tem que ter um objetivo. Geralmente ela vai ter um objetivo. uhum, Então, quando esse objetivo ele é alcançado de alguma forma, chegou a hora de você se desvincular para ver o resultado. É a hora do vamos ver. Eu brinco que é a hora do vamos ver. sim. E aí a gente não vai fazer isso de uma maneira irresponsável, né? Não. A pessoa faz terapia semanal, do nada, tchau, tchau, nos vemos depois. Não. Uhum, Você vai ali, é uma combinação entre você e a pessoa. Você vai vendo como que ela tá, você vai vendo o comportamento dela e tudo, você vai espaçando, né? Até fazer ali um rompimento, né? Entre entendi. rompimento, enfim, Até gerar autonomia ali, ou autonomia ali, desligamento. Deixa isso, um ele. desligamento. Uhum, E aí, se a pessoa entender que ela precisa voltar, ela volta por um motivo específico, aquilo é tratado e tudo mais. uhum. Então, eu acho que tem que ter alto. Sarinha, eu acredito que você é uma grande profissional. Eu acho que a sua história é muito interessante. É Obrigada. muito difícil ver profissionais que conseguem falar, conseguem fluir tão facilmente, profissionais da psicologia, no, Sério, Arthur? no assunto. Calma. Ah. No assunto de. Tá ansiosa? Visão psicólogo, eu te indico. Não, não. É, Quase que eu falo o nome da minha psicóloga aqui. Tô brincando. é, é, porque assim, é porque eu não terminei meu raciocínio. Psicólogos, na minha opinião, tá, que fluem tão fácil no assunto espiritualidade e Uhum, psicologia, entendeu? Eu acho que você permeia muito bem esses dois assuntos. A gente falou aqui um pouquinho da sua vida pessoal, de como é que você chegou na Shores of Grace, a uhum. importância que isso tem para você, Muito né? grande. E que você usa o seu conhecimento em psicologia para ajudar no reino de Deus, literalmente. E E também. que fique claro Hum, que essa é a primeira vez que eu estou falando disso. Eu acho que pouquíssimas pessoas sa- sabem mas disso. você vai vir aqui mais vezes. Tá, Não é para uma tá pessoa bom. vir aqui uma vez na vida, outra na morte, não. A gente tem muita coisa para conversar, Tá muita bom. coisa divertida, muita coisa psicológica para poder conversar. E aí, como você falou tanto de vida profissional quanto de vida pessoal, eu quero criar a maneira de encerrar aqui sempre com um assunto filosófico ou psicológico, uma pergunta, na verdade. Se você pudesse voltar. Você tem quantos anos? Os três. Se você Porque eu. pudesse voltar. Se você pudesse voltar 5 anos no tempo e dar um conselho pra Sarinha Orelha Seca, o que, o que você diria? Arthur, tu me conhece, sabe que esse não é o tipo de coisa que eu ando pensando. Mas. É pra você pensar agora, né? Por isso Pois que eu não é, falei por isso que eu previamente. tô falando, eu não sei o que dizer. Mas eu diria pra ela realmente fazer o que ela fez. Se É, dedicar. Então, no caso, pra ela não ter medo de. Não achar que. Eu querendo acrescentar na sua própria vida. Eu Não, querendo dizer o que você tinha que dizer pra você. não, mas para ela realmente se dedicar. E quando eu falo se dedicar, e agora é a parte que eu vou me emocionar e Fica à te vontade, fica à emocionar, e vontade. parabéns por isso. Quando eu falo de se dedicar, eu falo de tudo. Não tô falando só de psicologia, eu não tô falando só da faculdade. Nós falamos aqui sobre ser intencional, estamos fechando o podcast. Quando eu falo de ser intencional e quando eu falo de se dedicar, eu falo de tudo no sentido familiar, no sentido de amizade, no sentido igreja, no Uhum, sentido tudo. Porque é isso que compõe a nossa história, é isso que faz nós ser quem nós somos. uhum, Eu gosto da psicologia, eu amo psicologia, mas ela é uma parte de mim. Ela não é eu sozinha, né? Eu sou uhum, composta por várias coisas. E eu diria para Sara justamente isso, porque quando eu perdi o meu avô, agora em fevereiro desse ano, que foi um processo e tá sendo um processo bem difícil para mim, lembrar do meu avô, lembrar do que ele representa, lidar com a saudade, lidar com tudo isso, foi justamente o fato de
ter me dedicado ao meu avô, Uhum. que fez eu não sofrer, que faz eu não sofrer. Claro que eu sofro com a saudade, eu sofro com o fato de não conseguir ver ele mais, né, ter que lidar com tudo isso. É uma nova organização familiar, porque hoje muitas coisas mudaram, né? Uhum. Mas é justamente o fato de me dedicar e de ter visto meu avô quantas vezes fosse preciso, de ter gastado tempo indo lá, de ter visitado, de ter ido na Beira-Rio, de ter visto ele com minha avó várias vezes, de ter ouvido várias histórias, escutado várias histórias dele, que faz com que essa saudade ela tenha um lugar de me ajuda. Um lugar saudável, onde eu não tenho culpa, Aham. né? Eu não me culpo, poxa, por que que eu fui assim com meu avô? Por que que, né? Não, eu vivi tudo que eu Você fez poderia o melhor que poderia viver, ter feito, literalmente. dentro do que eu poderia, dentro do que me estava ali cabível de fazer. Então, por isso que pra mim faz tanto sentido você cumprir seu dever, Uhum. né? Cumprir em todas as coisas, não só na vida profissional, mas em tudo. Você tem o mínimo de arrependimento Um possível. mínimo de arrependimento. Você se apropria do que você tem que fazer, do que você tem que viver, e isso te traz segurança. Não Uhum. estou dizendo que eu sou completamente resolvida e segura de tudo, mas eu estou falando que isso te traz um lugar de estabilidade emocional que você não teria se você Só deixasse deixasse tudo pra depois. é, Deixasse deixasse a a vida te vida te levar. levar. Vida leva É, eu. é isso. Entendi. E estendendo isso para todas as coisas, né? Eu diria que é o que eu diria para a Sara e o que eu diria para quem está ouvindo. Uhum. Não, não deixe as coisas passarem, né? Não deixe, sabe? Você sabe que você pode ajudar alguém, você sabe que você pode fazer algo, você pode desenvolver algo, você sabe? Faça, Uhum. faça, né? E um exemplo disso é o teu podcast, né? Para mim é muito legal ver isso, né? Para mim a gente, a gente não sabe o alcance, a gente nunca sabe o alcance que a Nunca gente sabe vai onde ter vai ao estar. fazer algo, Aham. né? E a gente nem deve fazer as coisas pensando nisso. O ideal é você fazer porque você quer. Aham. Mas faça, porque aquilo, além de ser algo importante para você, como eu entendi que é, Uhum. vai ajudar alguém. Imagina essa Então, conversa nossa chegando pra uma pessoa que precisava entender as coisas que foram ditas aqui, né? nunca saberemos. Nunca Eu saberemos. lembro muito do meu Instagram. É, meus amigos brincam lá da Oliveira, da igreja que eu congrego, que eu sou a pessoa que não sabe qual é o potencial do meu Instagram. E eu Uhum. realmente não sei. Uhum. E nem quero saber. Tipo assim, eu não quero saber. Eu faço e posto o que eu quero, dentro do que eu acho que é cabível e tudo mais. Aham. Mas eu não tenho noção. Só que às vezes chegam umas coisas pra mim que me fazem ver que eu devo continuar. Uhum. Uns áudios, umas mensagens. Poxa, isso que tu falou me ajudou, isso que tu. Então, assim, viva, viva, viva. Viva a sua vida. Eu não tô falando pra viver de maneira irresponsável, né? Eu não tô falando pra viver de maneira promíscua, sei lá, se essa seria uma palavra. Irresponsável é a melhor mesmo. É, Promíscuo é outra coisa. enfim. Mas viva a sua vida da melhor maneira, com qualidade de tempo, qualidade de sendo intencional, porque isso vai ser muito bom pra você. Isso, além de ser bom pra você, te dar qualidade de vida, vai ser bom pra outras pessoas. Uhum. Minha amiga, eu queria dizer que foi muito bom te receber aqui no primeiro Arc Podcast. Queria te pedir desculpas porque deu muita coisa errada em cima da hora. E aí eu tive que dar uma respirada, uma acalmada antes da gente começar o programa. Mas queria dizer que eu tô muito feliz de você ser a primeira pessoa que tá aqui, a minha senhora que atesta que quando tinha só esses microfones aqui, não tinha mais nada, só esse microfone e essa mesa, nessa televisão tinha ainda, eu ficava fingindo que tava conversando com você. Porque eu queria que você fosse a primeira pessoa a abrir isso aqui comigo, porque é uma pessoa que tem muita coisa a acrescentar na vida das outras pessoas, na vida de quem tá escutando, e porque é uma amiga íntima minha, que eu saberia que torceria pelo Arc Podcast desde o começo, Com tá certeza. bom?
Então você vai voltar aqui outras vezes. Aqui não é um podcast pra pessoa vir uma vez na vida só. A gente tem besteira pra falar, a gente tem coisa inteligente pra falar. É, antes de eu fazer a despedida final, indico uma pessoa pra gente poder chamar aqui. Nossa, tem tanta gente na minha cabeça. Qualquer uma. Ou Diego e Bianca, ou Dudu. Ah, os dois já estão na lista mesmo, então. Os dois, o Dudu veio aqui ontem. E aí a gente teve uma conversa. Tava gravando o curso de noivos deles, né? Uhum. A gente vai lançar um produto digital juntos e tal. Rapaz, tá, a gente tava Nossa, tendo. tem uma pessoa que não tá na tua lista. Quem é? Meu pastor. Paulo. Ah, Meu tá. Não, pastor. pode chamar o pastor. Pastor Meu Felipe. pastor. Cara, Como é que é o nome dele? Felipe Felipe, né? Moraes. Eu tô devendo uma visita pra vocês lá. Tá mesmo? Tem tempos. Tem que me organizar com aquela senhora ali pra gente poder E ir. só por isso agora tá devendo duas. Por quê? Porque sim, porque eu tô dizendo. Olha aí. Mas é isso. Então vamos colocar em prática chamar essas pessoas aqui. Já estavam na lista já, Uhum. o Dudu e a Bianca e o Diego. Eu tô com uma dificuldade com as iniciais do nome das pessoas. Eu toda hora tenho vontade de falar Diego e Dianca. Toda Isso é hora. ótimo. Toda Fica hora. até engraçado. Diego e Dianca o tempo inteiro. Ei, É... tu já Ah, vai encerrar? vou encerrar. Ah, Quer falar alguma coisa? sim, Amor, sim. corta pra ela. Tá nela? Olha lá. Meu Deus. Corta pra mim, É, corta pra mim. ela é rápida. Não, eu queria finalizar também agradecendo. A gente não falou como foi que a gente se conheceu, mas. Vamos falar isso. Eu quero fazer um especial de aniversário. Se tudo der certo. Aí eu vou chamar Entendi. Grazi, você. Legal, legal, Aham. gostei, gostei, Muitas coisas ruins gostei. sairão nesse dia. Não, claro que não. Sim. Mas queria agradecer também. Eu, Uhum. eu me senti muito honrada, muito, muito, muito mesmo. Eu sei o propósito desse podcast, eu sei a dificuldade Oh, e sei também como foi que ele surgiu, né? uhum. Na situação, na tal situação que aconteceu, mexeu muito comigo. Uhum. Foi um tempo assim, com certeza para todo mundo que gosta de ti foi doloroso. Para mim também foi, né? Foi super doloroso pensar na possibilidade de não ter mais um irmão. Porque para mim, assim, para mim sempre foi claro o irmão que eu tenho em ti, né? O irmão mais velho que eu tenho em você. Então, para mim foi muito difícil pensar nisso, lidar com isso. Então, assim, eu não sei como a gente falou, eu não sei qual o alcance que isso vai ter, mas só de te ver vivendo isso, de te ver realizando um sonho, de te ver Uhum. concretizando algo que tu gostaria, e aprendendo sabe, isso pra mim já é muito grande, isso pra mim já é muito especial. Você é muito especial Obrigado, minha amiga. e agradeço a Deus demais, assim, porque todas as coisas na minha vida eu digo que foi Deus, né? Uhum. Foi ele que me apresentou todo mundo que eu conheço, foi ele que permitiu várias coisas que eu tenho vivido. E assim também foi contigo, né? Em vários momentos eu tive em você um grande irmão mais velho que eu não tive, né? Uhum. Eu tenho meu irmão é incrível, eu amo meu irmão. Ele é mais novo e tudo mais. Mas em ti eu tinha um irmão mais velho, uma figura diferente em alguns Uhum. momentos. E eu te agradeço por isso, te agradeço por estar aqui, por ter feito esse convite. Aí. E espero que a nossa conversa realmente tenha sido um ponto para ajudar muitas pessoas a refletir e também a mudar, Uhum. repensar. Eu espero isso. É isso aí. Pessoal, muitas emoções aqui. O caso que a Sara tá falando é o caso da UTI, né? Eu fiquei Uhum, 9 dias na UTI aí, quase que eu passo dessa pra melhor. uhum. E, e a Sara foi uma das primeiras pessoas a me visitarem quando eu saí da UTI, quando eu tava no hotel ainda. Inclusive, uma das minhas maiores preocupações, quanto alguém que entende, né, mas ao mesmo tempo alguém que tem
Deus no coração e vive a fé e tudo mais, era, cara, como que o Arthur vai acordar? Será que ele vai lembrar das pessoas? Uhum. E quando eu pensava no meu receio de te não lembrar das pessoas, a minha preocupação era enorme, Uhum. né? E uma das sequelas da meningite é essa, né? É você não lembrar de várias coisas, né? Perder uma capacidade cognitiva grande Uhum, e não ter memória uhum, das coisas que aconteceram. Não à toa, quando eu fui acordado, a primeira coisa que me perguntaram foi o meu nome, minha uhum. idade, se eu era casado, se eu tinha filho. Disseram que eu cheguei na UTI falando que eu tinha filho, perguntando pelo meu filho. Aí eu falei assim, eu lembro na hora, eu tava muito medicamento ainda, eu tava meio acordando de tudo. Aí eu falei pro doutor assim, não, não tenho um filho. Ele falou assim, mas chegou aqui perguntando do seu filho. Eu falei, não tenho, mas quando tiver vai se chamar Vicente, que é o nome que eu quero, é o nome que eu quero dar, né, pro meu filho. Bonito. E aí, e aí, enfim, mas graças a Deus eu voltei bem dessa, né, do Uhum, episódio da UTI. E vocês vão saber mais disso aqui ao longo do tempo. Já falei com vocês aí no episódio piloto e tudo mais. Meus amigos mais próximos sabem. Mas nesse ano eu passei por essa barra e foi quando eu estava lá na UTI que surgiu a ideia aqui do Arc uhum, Podcast, né? Uma motivação pautada na vida, né? uhum, Em querer fazer algo tão bem pelas pessoas, que as pessoas soubessem. Na verdade, eu acho que esse é o maior motivador. É que as pessoas soubessem que é possível ter esperança mesmo num dia muito difícil, saca? uhum, Eu tava num momento muito difícil e eu sou uma pessoa muito preocupada com algumas coisas, tipo família, por exemplo. Então eu tava preocupado com o meu trabalho, como é que eu ia prover para minha esposa, eu parado numa uhum, cama de hospital, eu não podia fazer nada em relação à minha melhora, a não ser contribuir com os fisioterapeutas e uhum. com os médicos que estavam me atendendo. Eu dei um certo trabalho até, eu tenho uma natureza um pouquinho difícil Pô, em alguns momentos, bom, 3 pontinhos. mas deu tudo certo. Então, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa lá no começo, que é o seguinte: vai ficar aqui um QR Code. Se não ficar um QR Code, vai ficar no primeiro comentário fixado, mas o Pix, para você que quer ajudar o Arc Podcast a crescer. Uhum, Você pode contribuir com qualquer valor, tá bom? Nesse momento, nós tivemos um problema antes de iniciar, uma câmera deu problema e uhum, algumas outras coisas aqui. Então, todo recurso que a gente adquirir com o Arc Podcast vai ser reinvestido no Arc Podcast. Você também pode patrocinar para a sua marca poder aparecer aqui, pode mandar o seu produto para que a gente fale aqui do seu produto. Eu Se sei, for lanche, pode me chamar. se for lanche, a gente Que eu chama a Sara ajudo. para experimentar. Eu Eu ajudo. sei que tá tudo no começo, mas você pode fazer parte do começo dessa história. O seu vídeo, o seu produto vai ficar gravado aqui para sempre. A gente pode ceder os cortes para você. Então, acredite no nosso projeto. Olha, acreditem se quiser, o Arc Podcast está sendo, eu ia falar que ele foi, mas ele está sendo a coisa na minha vida que eu mais estou tendo que ter resiliência e Uhum, resistência para não jogar tudo para cima, assim, falar, olha, quer saber, eu vou começar só depois, só quando eu estiver mais tranquilo, quando eu tiver mais dinheiro, mas eu uhum, tô muito afim de tocar esse projeto adiante. Eu acredito no feito é melhor do que o perfeito, uhum, né? Então, por exemplo, essa câmera que está me vendo, ela não é a melhor câmera. A melhor câmera eu separei para os convidados, que é essa aqui. Só que eu quero tornar tudo padrão. Eu quero que todas as câmeras sejam boas. Eu quero que todo mundo possa assistir a gente em alta uhum. definição. Então, a gente pode comprar uma câmera melhor, a gente pode investir mais no nosso cenário, a gente pode investir em outros recursos, pagar a minha esposa que tá zangada porque teve que, enfim, assumir a mesa de operação ali hoje, aprendeu tudo de última hora. Ela tá tão bonita zangada. Ela é gata, ela é gata. Nossa, É, nem parece que ela tá zangada. Então aqui tá o QR Code, tá bom? Na edição, se a gente não conseguir colocar o QR Code, vai ficar no primeiro comentário fixado o Pix, vai com o meu Uhum, nome, tá bom? Arthur Rocha. E você pode doar qualquer valor pro Arc Podcast e ajudar a gente a crescer, tá bom? uhum. Nos vemos no próximo programa. Vou ainda anunciar para vocês quem vai ser o nosso convidado. Sarinha, um abraço, um beijo para você. Foi uma honra ter te recebido na minha casa, nessa mesa aqui. E você sabe que você é muito amada e que Sim, você tem em mim um grande irmão, tá sim, é bom? verdade, eu Não porque eu me acredito. ache grande. Eu sou grande literalmente, mas eu tô falando. Ele tinha mandando piada no final. Enfim, acho que você entendeu. Um irmão mais Aham. velho, você encontra em mim. Galera, é isso. Até mais. Tchau, Deus galera. abençoe todos vocês. Tchau.